e que seja este o dia para mais uma vez aprendermos da palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 20, a partir do versículo 24, nos diz: Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor abençoe-nos na sua palavra. Esse texto que nós lemos fala um pouco do relato da vida de Paulo em uma de suas viagens missionárias. E apenas neste versículo nós podemos ver aqui o retrato da vida de alguém que decidiu entregar a sua vida para Jesus. Paulo é o exemplo de alguém que se encontrou com Jesus verdadeiramente, entendendo claramente que a sua vida agora era um instrumento da vontade de Deus para a pregação do Evangelho. No versículo 19 desse mesmo capítulo, ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e provações, aos quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benefício, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o relato, era o currículo da vida de um missionário, de alguém que entende o que é Evangelho. Nós precisamos, amados, aprender com Paulo. A igreja do século XXI precisa aprender com Paulo, a entender que nós vivemos para a glória de Deus. Nós precisamos parar de buscar as nossas próprias razões, os nossos próprios conceitos e firmarmos na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós entendermos isso, tivermos a ousadia de Paulo, a coragem de Paulo para dizer: eu nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, ou seja, estou morto para o meu egoísmo, para o meu querer, para as minhas razões, para a minha vontade. Quando nós tivermos essa ousadia, nós também teremos a ousadia de dizer, como ele diz lá: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Nós entendermos que é morrer para nós mesmos, é menos de nós e mais de Deus, nós não estaremos buscando as nossas razões. Porque quando nós buscamos as nossas razões, nós não estamos prontos a perdoar com o perdão de Deus. Quando nós buscamos os nossos próprios direitos, nós não estamos prontos a amar com o amor de Deus. Porque quando nós decidimos viver a vida de Cristo, nós vamos amar com o amor de Cristo, nós vamos olhar com a visão de Cristo, nós vamos andar com os pés de Cristo, nós vamos viver a vida de Cristo. E as pessoas terão que nos reconhecer como sendo cristãos, parecidos com Cristo. Porque menos de nós vai fluir e mais do Espírito Santo que habita em nós. Isso é Evangelho. É esse o Evangelho que nós precisamos viver. É esse o Evangelho que você precisa viver. É esse o Evangelho que nós precisamos convidar as pessoas para vir. Mas quando nós convidamos as pessoas para um Evangelho de prosperidade, de ganho, de bênçãos, de milagres, apenas, não que o Evangelho não tenha milagres, não que o Evangelho não tenha bênçãos, mas quando as pessoas vêm apenas com interesse de receber alguma coisa, ele não entendeu o verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho é o convite que Cristo faz, dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando negar a nós mesmos, é ter a coragem de dizer: mas em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. A nossa vida é para dar testemunho da graça e do Evangelho de Cristo. Nós não promovemos a nós mesmos. Nós anunciamos que para um grande pecador há um grande Salvador, Jesus Cristo, o qual nasceu, viveu e morreu naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho.
a qual o apóstolo Paulo disse, e eu tenho que dizer, e todos quantos querem ser seguidores de Jesus devem dizer, me imposta uma obrigação, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Voltemos ao Evangelho puro e simples. Voltemos, mesmo com prisões, como ele vai dizer aqui, senão que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas ele diz, mas eu não considero a minha vida preciosa. Eu vou cumprir a minha missão. E quando chegar ao final, como ele chegou ao final da sua vida, que foi um mártir, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Porque o justo viverá da fé e não aquilo que os olhos veem. Que Deus te abençoe. Que você abrace o Evangelho de Cristo. O Evangelho que transforma vidas, que dá vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Nélio Bonfim e esse é o nosso Momento da Graça.